Oi galera do terceiro ano, estamos aqui para mais uma aula online. Nessa aula nós vamos revisar o conteúdo aí. A gente começa com calorimetria, certo? Estudar calor, os fenômenos relacionados ao calor. Primeira coisa que é importante aí é dizer lembrar o que é calor, né? Calor é uma energia em movimento, tá? Então, calor só faz sentido quando nós tivermos dois objetos. A gente vai trabalhar com dois objetos, dois corpos, enfim, que estão em temperaturas diferentes e a gente tem um fluxo de calor daquele que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Então, já faço uma distinção aí na sua cabeça. Calor não é a mesma coisa que temperatura. Temperatura é uma medida de agitação das moléculas. Então, vamos imaginar uma situação. Você pega e vai ferver a água para fazer café, tá? Quando você aumenta a temperatura, né, a água ali vai aumentando a temperatura dela, o que significa isso? Significa que as moléculas de água estão mais agitadas, não é à toa que você vê as bolinhas lá se mexendo. Então aquilo lá fala pra gente que ela tá com uma maior temperatura. Por quê? Porque a agitação das moléculas está maior. Por quê? Ali é um fluxo de calor da chama sendo passado, transmitido pra panela que vai transmitir ali pra água esquentando, aumentando a temperatura dela. Certo? Então, calor é energia, temperatura é uma unidade de medida, é uma medida de quanto as moléculas estão agitadas, tá? Aí, para a temperatura, nós teremos escalas termométricas, são 3 escalas que tá aí no seu slide. A escala que a gente usa aqui no Brasil, graus Celsius, Fahrenheit, por exemplo, nos Estados Unidos, como eles usam, e a Kelvin, que é a escala oficial no Sistema Internacional de Medidas. Então, nos laboratórios, é a escala Kelvin que vai ser utilizada. Bom, qual é a equivalência, o fator de conversão de uma para outra? Bom, vamos pegar ali em azul a escala dos graus Celsius. A gente tem ali o zero, que é o nosso ponto de fusão da água. Lembrando que o ponto de fusão é o ponto em que a água sai do estado sólido para o estado líquido, tá? A pressão de uma atmosfera. E 100 graus é a temperatura em que a água líquida passa para o vapor, certo? Começa ali a vaporização. Pegando essa escala aí, graus Celsius, a gente vai ter a equivalência do zero, vai ser equivalente a 273,15 Kelvin. O 100 vai ser 373,15, certo? Então, se você perceber, se a gente for pensar nessa conversão do grau Celsius pro Kelvin, a gente tem uma equivalência, a gente só precisa somar 273,15. Se eu tiver vindo do grau Celsius para o Kelvin, eu só preciso somar 273,15. Já quando eu quero ir do grau Celsius, quando eu quero ir do Fahrenheit para o grau Celsius, eu já tenho que fazer ali algo a mais, porque ele não vai ter uma equivalência 1 a 1, como no grau Celsius para o Kelvin, tá? Então aí você vai seguir essa fórmula que também tá ali, que você vai pegar o valor do Fahrenheit. Vamos supor que seja, sei lá, 30 Fahrenheit. 30 Fahrenheit menos 32, tudo isso dividido por 1,6, tá? Pra você exercitar isso, vamos fazer uma coisa bem simples. Transforma pra mim 27 graus Celsius em Fahrenheit e em Kelvin, tá bom? Bom, próximo conceito aí a trabalhar é o que é capacidade térmica, tá bom? Então já sabemos o que é calor, o que é temperatura, e agora a gente vai ir para capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de calor necessário para elevar 1 grau Celsius a temperatura de uma substância. Então vamos lá. A fórmula tá aí. A capacidade térmica vai ser um C maiúsculo, isso vai ser igual ao Q, que sempre representa calor, tá bom? E dividido por ΔT. O que é esse ΔT? Esse ΔT é a variação de temperatura. Então, tem um exemplo aí. Vamos supor que a gente tem um objeto que passou de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius e a gente observou que a quantidade de calor fornecido para essa temperatura aumentar foi 40 calorias.
Bom, então, qual é a capacidade térmica dessa substância? Então, a gente vai pegar 40, que é o calor, dividido pela variação de temperatura. A variação de temperatura é 20 graus Celsius. Então, 40 dividido por 20 dá 2. O que significa esse 2? Esse 2 significa que para cada 1 grau Celsius eu variar a temperatura de 1 grau Celsius, eu preciso fornecer para essa substância 2 calorias, certo? Cada substância tem sua capacidade térmica, tá bom? Bom, calor específico. O que é calor específico? Calor específico é a quantidade de calor necessária para que a cada 1 grama da substância você eleve ela em 1 grau Celsius. Então, percebe que a diferença do calor específico para a capacidade térmica é a jogada agora da massa, certo? Então, esse calor específico, a letrinha que vai representar ele é o C minúsculo. Então, calor específico C minúsculo, capacidade térmica C maiúsculo. Calor específico, a gente vai entrar na jogada a massa. Então, a quantidade de calor Q dividido pela massa e a temperatura, a variação de temperatura. O que significa isso? Tem aí um exemplo, um calor específico chamado quantidade, né? 0,5 calorias grau Celsius, certo? Parece até um nome muito extenso, assim, para uma unidade medida, mas vamos entender cada partezinha dela. Então, vamos supor que eu tenho uma substância que o seu calor específico é 0,5 caloria grau Celsius. Calorias, unidade de calor. Grama, unidade de massa. Grau Celsius, unidade de temperatura. O que significa essa unidade de medida? Que para que eu eleve 1 grau Celsius a 1 grama, né, 1 grama, 1 grau Celsius, eu preciso fornecer para essa substância 0,5 calorias. Para que 1 grama dessa substância eleve a sua temperatura em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer para ela 0,5 calorias. É esse o significado do calor específico. Perceba que, mesmo que eu não saiba qual é o conceito assim de imediato, o que é um calor específico, eu posso deduzir pela unidade medida. Essa é a importância de você se atentar à unidade medida e entender o seu significado. Veja, 0,5 calorias por grau Celsius. Caloria é a unidade medida de calor. Então, quer dizer que eu preciso dar 0,5 de energia para essa substância, para que 1 grama dela eleve a temperatura em graus Celsius. Então isso aí é calor específico, tá? Bom, você sabia que existem tipos de calor? Pois é, existem. Existe o calor sensível e o calor latente. Bom, a gente sabe o que é calor, energia térmica em movimento, ok, entendi, professora. Agora, tipo de calor, bom, existe o seguinte, tá? Quando o calor fornecido ou retirado, ele somente ele variar a temperatura, tá? Ele variar ali a agitação das moléculas, a gente chama isso de calor sensível. E como é que a gente vai calcular essa quantidade de calor? A gente vai multiplicar a massa daquela substância pelo calor específico dessa substância pela variação de temperatura. Então, essa primeira fórmula, Q igual a M vezes C vezes delta teta. Ou a gente pode chamar essa fórmula aí de que macete. Então, quando você lê um exercício, você perceber que só houve uma variação de temperatura, qual é o calor envolvido ali? Calor sensível. Agora, você lê o exercício, você percebeu que há uma mudança de fase, passou do estado sólido para o estado líquido ou do líquido para o gasoso, o que acontece? O calor envolvido é o calor latente. E aí você vai pegar a massa e multiplicar por esse L, que é um coeficiente dado, né? Cada substância ele vai ter esse valor tabelado, né? De quantas calorias são necessárias para que aquela substância mude de fase, né? A gente vai ter o coeficiente de fusão, de ebulição, enfim, tá? É um valor dado. E a gente chama, para lembrar, o aluno lembrar aí a fórmula, é Quimeleca. Q igual a M vezes L, tá bom?
Importante você prestar atenção, porque às vezes nos exercícios não vai estar falando o calor sensível, calcule o calor sensível, ou calcule o calor latente. Vai estar assim implícito, então pela interpretação você vai calcular esses valores, tá bom? A gente vai trabalhar isso em sala, tá? E aí a gente tem um gráfico, né? A gente chama isso de diagrama de fases. Tá, então a gente percebe o que vai determinar a fase de uma substância. A gente geralmente só lembra da temperatura. A temperatura 0 graus Celsius, a água ela está no estado sólido, ela está entrando em fusão e tal. Né? Geralmente a gente só lembra da temperatura, mas um fator muito crucial para a água, para substâncias, é a pressão. Quer ver um exemplo disso? Vou soltar uma pergunta aqui. Quando a gente viaja pro litoral, a água lá em lugares mais baixos, ela vai ferver com maior temperatura ou com menor temperatura? Vou deixar essa pergunta aí para você pesquisar e pensar e colocar também nas suas anotações dessa aula. Bom, aí a gente volta aqui para você entender o quão importante a pressão para determinar aí o estado físico de uma substância, né? Então a gente tem ali no eixo Y, na vertical, a pressão em atmosfera, e na horizontal nós temos a temperatura em graus Celsius. E aí a gente tem os estados sólido, líquido e vapor. E além dele, o gasoso. Professora, vapor e gás não é a mesma coisa? Pera, que a gente vai entender um pouco melhor. O que acontece? Vamos pegar ali os pontos A, B e C. Fixar a pressão 1 atm. Na pressão 1 atm, quando a gente está com uma temperatura menor que 0, perceba aonde que o seu ponto vai ficar encontrado ali. Onde ele vai se encontrar? Na fase sólida. Se você aumenta a temperatura, né, entre 0 e 100 graus, você vai estar no estado líquido. Se você aumentar a temperatura de 100 graus, certo? Se você aumentar 100 graus, você vai ter ali o estado gasoso, certo? Bom, isso aí era o básico que a gente sabia. Mas o que acontece? Vamos supor que você diminua a pressão. Não seja mais 1 atm, seja 0,5 atmosfera, certo? Vamos pensar ali, quando você tá com 0,5 atm, se você diminuir a temperatura, você vai estar ali 0 graus, né? Menor que 0 graus, você vai estar no estado sólido, tranquilo. Quando você aumentar a temperatura, quando você tiver 0,5, quando você aumentar, ficar ali, sei lá, uns 10 graus, na verdade, você vai ter ali o estado vapor, não líquido, percebe? Então, a pressão ela é extremamente importante para determinar a fase de uma substância, tá bom? Por isso que a temperatura, a uma pressão de 1 atm, a gente tem aquilo lá para a água, 0 graus Celsius ponto de fusão, 100 graus ponto de ebulição, tudo certo, mas a 1 atm, tá bom? Considerando uma atmosfera. Se a gente mudar, isso vai mudar esses pontos. Beleza, expliquei ali a figura da esquerda. Vamos para a direita. Na direita, a gente tem 2 pontos muito importantes nesse diagrama de fase. Um que está ali, ponto triplo. O que é esse ponto triplo? Nesse ponto, vai ter a coexistência dos 3 estados, tá? Então, ao mesmo tempo, vai ter o sólido, o líquido e o gasoso. Esse é o ponto triplo, tá? A explicação do ponto triplo. E aí tem o ponto crítico. O que é esse ponto crítico, tá? Esse ponto crítico é o seguinte, acima dessa temperatura, o estado é gasoso. A gente não consegue modificar esse estado, tá? Então, o ponto crítico é o seguinte, é o ponto que a gente não consegue mais forçar a mudança de fase pelo aumento da pressão.
Não importa, você passou desse ponto crítico, não importa se você vai aumentar a pressão, você vai estar no estado gasoso, certo? Agora, se você estiver abaixo desse ponto crítico, você ainda está no vapor, então você ainda pode modificar a fase. Passou do ponto crítico, você não consegue forçar a passagem de estado físico pelo aumento da pressão, tá? Então, esse é o significado aí do ponto crítico. Bom, e é isso, a gente termina a explicação aí das coisas que estão no módulo 6. Você vai pegar seu material, sua apostila, vai lá no final onde estão os exercícios de vestibular, módulo 6, né? Módulo 6 e 7, aqui na página 38. Vou falando uma relação de exercícios, vai anotando aí, tá bom? Então, você vai fazer o exercício 43. Você vai fazer o exercício na página 38, exercício 46. Você vai fazer o exercício 54 na página 41. Tá bom? 54 na página 41, 53 também na página 41, então 53, 54. 59 na página 42 e 60 na página 43. Então, vou falar os exercícios assim, ó, só os números, tá? Então, exercício 43, 54, 53, 54... 59 e 60, tá? Pra você apresentar, manda foto dos cálculos também, tá? Pra eu considerar, não coloca só o xizinho, tá bom? Coloca aí as contas e o porquê, quando não tiver contas, coloca justifique, tá bom? E é isso, falou, até mais.